Pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou jornalista, artista sonoro e atualmente doutorando na Universidade de Loughborough, aqui no Reino Unido. E hoje eu vou falar sobre Carlos Fernando. Quando eu fiz a minha monografia na graduação, a minha dissertação, a minha monografia foi sobre a dimensão artística da memória na autobiografia. E eu trabalhei especificamente com o cineasta Federico Fellini, com o romancista Marcel Proust e com Carlos Fernando. E acho que Carlos Fernando toma toda a monografia de uma certa maneira, porque pela sua força artística, narrativa, pelo frevo, pelas crônicas musicais de Caruaru, que é o que eu venho falar hoje, especificamente. O que falar de Carlos Fernando e sua obra monumental? Depois de andanças no Rio de Janeiro, na Alemanha e na Inglaterra, onde atualmente faço doutorado, me vejo novamente voando em suas asas. Então, habitando a espiral do tempo, pouso aqui, no Crônicas Musicais de Caruaru, álbum que representa nossa cidade-mãe e ninho criativo. Mas, para começar, vamos acabar com esse clichê que é preciso pintar a aldeia para se tornar universal. Não estaríamos fazendo justiça ao que Tolstói falou, nem ao que Carlos Fernando arquitetou. Aqui, binários não proliferam. Engana-se quem pensa que o Crônicas busca explorar a cidade tal como ela é. Não é a verdadeira cidade. Tampouco é fake news, para usar uma expressão da moda. Sua arte não é provinciana nem universalista. De acordo com o cineasta Federico Fellini, e aqui leio, a perspectiva da província não implica uma paisagem estática, imutável, mas sim um desejo de sentir-se atraído pelo que vê e ao mesmo tempo ter desprendimento. Isto é, a partir de certo distanciamento, saber ler, com grande interesse, as pessoas e as situações que passam pela vida. Um artista provinciano seria, assim, aquele que se posiciona entre a realidade física e a metafísica, entre a existência vivida e os sonhos criados e recriados em torno de uma obra. Nesse jogo narrativo, o termo cosmopolitismo também não é destinado àqueles que se auto-intitulam cidadãos do mundo. Ou seja, nas nossas experiências cotidianas, nos celulares que vibram, nas mensagens que chegam, há um salto entre o aqui e o agora, e o lá e o depois. Uma terceira, quarta, quinta ou sexta margem do rio. Bom, de modo semelhante, Carlos Fernando captava vibrações em alta e baixa amplitude, nos inquietando com suas imagens. Ao invés de um caranguejo no mangue, sua mente era uma antena fincada nos mulungus do agreste. Bom, introduzindo-nos à obra, mesmo antes da música, vocês podem ver aqui, possivelmente, a imagem do álbum, a pintura de Fernando Florencio reconstrói a Praça José Bezerra aos pés do Morro Bom Jesus. Vemos, em primeiro plano, as casinhas pequenas e coloridas que circundam a praça e as árvores que nascem nesta. Ao fundo, o morro e a igreja incrustada em seu topo. Agora me permitam citar algumas canções. No Bar de Belo, há ecos de luta de classes em um bar cujo dono se irrita com o coronel que dá água mineral ao seu cavalo. Mas com a notícia da Revolução Cubana, que chega através das ondas piratas de uma rádio de Moscou, ou seja, outras amplitudes, tudo muda. Moscou, Caruaru e Havana se tornam uma. No entanto, Charles não estava sozinho nessa. Seu apreço pelo cinema europeu, especialmente o cinema de Federico Fellini, indica conexões subterrâneas com outras obras, a exemplo de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Como defendi na minha monografia, uns bons anos atrás, os três artistas representam a localidade de nascença, factual ou não, privilegiando a sinceridade da liberdade estética em detrimento de uma suposta verdade histórica. Seja na Combray de Proust, na Rimini de Fellini ou na Caruaru de Carlos Fernando, a memória é um fragmento que nos transporta à utopia. Em outras palavras, o relato mais verdadeiro seria o que de antemão assume-se incompleto e distorcido. Repito aqui, o relato mais verdadeiro seria o que de antemão assume-se incompleto e distorcido. Em Caruaru Azul Palavra, cantada por Geraldo Maia,
O sol nas frutas não é apenas o sol nas frutas. É visão, som, cheiro, toque e sabor. Carlos Fernando relaciona o artesanato em barro com um processo de composição. De uma argila abstrata, o compositor ergue da fantasia gênua e crua cabeças e membros dos bonecos que pouco a pouco tomam conta daquele rincão. Da criação dos personagens, o sol se levanta sobre as frutas e o agreste, entre aspas, se acende. Bom, para Proust, nomes de pessoas, eventos, cidades e temporalidades, abre aspas, imitavam essas obras de arte acabadas, onde não existe um só toque isolado, onde cada parte recebe sucessivamente da outra a sua razão de ser, como ela lhes impõe a sua. Em suas crônicas, Carlos Fernando saboreia nomes como alguém saboreia cajus na beira da praia. Temos figuras ilustres como o mestre Vitalino, Onildo Almeida e Sousa Pepeu, seu eterno amigo, mas também seu Arthur do Bilhar, Dom Limeira, Dona Vavá e tantos outros. Em Caruaru é Roma pegando fogo, a imagem que se forma é da cidade tomada por um Nero, que com fogueiras juninas incendeia os corações agrestinos ao som de Azulão e Luiz Gonzaga. A banda de pífanos, na canção Forrosear, se torna os Beatles de Caruaru, capazes de transformar milho em ouro e fazer do rock um baião. Em Rua da Matriz, o Botequim de Barbosa e o Café Rio Branco são lá do Senado do município. Lá, a discussão política ganhava áreas renascentistas. Era uma ágora caruaruense. Bom, para ser um pouco acadêmico, vou citar o filósofo Timothy Morton, claramente um descendente norte-americano de Platão. Para ele, enquanto o cotidiano é uma sucessão de eventos em baixa definição e às vezes enfadonhos, a arte desestrutura nossa percepção. É uma porta que, quando abrimos uma fresta, nos faz chegar à conclusão. Talvez tenha algo além. Algo que não compreendo, mas que é maior e mais extenso do que a minha própria existência. Da minha parte, em um ateísmo mambembe, só afirmo que o tipo de criação presente no Crônicas Musicais de Caruaru talvez seja a única que possamos ver e crer. Que bela tapeçaria é essa obra. Viva Carlos Fernando!